Muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dentro do hebraico bíblico, vamos falar algumas coisas que eu julgo importante para você que deseja aprender a língua hebraica, bem como caso já tenha começado, porém parou porque não realmente conseguiu ir para frente. Às vezes, a gente tem dificuldade na aprendizagem de uma língua por conta da falta de disciplina. Se a gente tiver objetivo, sobretudo, uma meta, mas disciplina, tipo estudar todo santo dia, quer 5, 10, 15 minutos, fazendo uma memorização, aliás, sem decorar, não tem como avançar. Você precisa, por exemplo, identificar as letras hebraicas. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, o Lamed, o Men, o Nun, o Samer, o Ain, P, né, o Tsad, e assim por diante. Você precisa, se você não identificar, se você não souber, por exemplo, que letra é esta que eu vou destacar agora, através do mouse, vou fazer aqui, você não vai para frente. Ah, é o bet. Tem som de B, B de bola. Na ausência do daguês, que é esse pontinho que está aqui dentro, ele vai ter um som de V, de vitória. Desta forma, eu pronuncio bet quando tem um daguês, vet quando está sem o daguês. Percebeu a diferença? E a necessidade de identificar? Da mesma maneira, isso vai ser importante para a leitura, em termos de pronúncia. Mas eu tenho uma boa notícia: você não precisa do preciosismo, porque a utilização do hebraico bíblico será para a sua leitura, sua pesquisa, o seu estudo, não é para conversação. Se você deseja aprender o hebraico bíblico para conversar, amanhecer e dizer, por exemplo, Erev Tov, ou ainda lá no, à noite, Laila Tov, Shalom. Ou seja, se você quiser se comunicar com as pessoas, tanto dando um boa tarde, um bom dia, uma boa tarde, e uma boa noite, olá, e etc e tal, você precisa fazer o hebraico moderno, em termos de estudo. Vai numa plataforma que ofereça tal curso e você será alfabetizado dentro do hebraico moderno. Mas a Bíblia, por exemplo, esta aqui é a Bíblia hebraica Stuttgartensia, ela não é, vou dizer assim, aberta da forma que nós comumente fazemos no Ocidente, porque a língua é oriental. E ela vai começar justamente, ó, daqui, ó, de trás para frente, da direita para a esquerda. Isso mesmo, ó, é diferenciada. Alguém vai dizer, oh, que coisa estranha. Não é estranha. É que nem você fazer o uso de algo para comer. Existem pessoas que comem com garfo. Os japoneses, eles vão utilizar aqueles dois palitinhos, que eu esqueci o nome agora. Você sabe muito bem, talvez porque você gosta de sushi, é esse tipo de comida. Eu, particularmente, não gosto, nunca comi, não pretendo comer, mas não tem nada contra quem coma. Mas eu quero mostrar que, às vezes, tem pessoas que podem comer com garfo, uma colher, com esses dois palitinhos, feito os japoneses, pode fazer o uso das mãos para comer. E se alguém usa as mãos para comer, que diferença faz? É a maneira de se alimentar, de levar o alimento até a boca, para que haja, né, a ingestão, etc e tal. Então, a gente não pode dizer, esta maneira é certa ou errada. Você vai respeitar a cultura de cada povo. Da mesma maneira, quando a gente vai para a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar que a Torá, Nevim, nós vamos encontrar os Ketuvim, ou seja, a gente vai encontrar tudo isto para a nossa orientação. Como eu disse, é feito da direita para a esquerda, a Bíblia hebraica. Vou deixar aqui aberto de uma forma aleatória o texto.
é o mesmo que está sendo projetado em termos de texto, uma alusão ao hebraico, que está projetado aqui pela plataforma, mas que você pode, aos poucos, se familiarizar com a língua hebraica, primeiramente aprendendo o alfabeto. Aprendeu o alfabeto, você vai ter uma noção. Vamos dar um exemplo. Aleph. O Aleph, que as pessoas chamam de um som mudo, ou seja, não tem som. É semelhante ao nosso H na palavra hoje. O H ali, entre aspas, está dentro da língua portuguesa como de enfeite. Não serve para nada. E você vai fazer a leitura hoje. O H está ali quietinho, da mesma maneira. Aleph vai estar ali aparecendo no texto, como aparece aqui, vou dizer assim, de enfeite. Não tem som, mas vai pegar, vou dizer assim, emprestado o som que está nos sinais maçoréticos. Aí você precisa identificar o som desses sinais. Pode ser A, E, I, O, U. Vai representar os sinais característicos das nossas vogais. Você vai fazer a junção, tipo B com A, Bá, B com E, B, B com I, Bi, B com O, Bo, B com U, Bu. E vai formando sílabas, palavras, vai fazendo a leitura da sentença e assim por diante. Agora, quando você aprende algumas palavras com Aleph, você vai observar que pai no hebraico é Av, começa com Aleph. O Aleph não é mudo, mas ele vai pegar o som de um sinal maçorético que vai indicar a vocalização da vogal, nesse caso, o A, Av, Av. Para você ter uma ideia, esse ave, ele vai ter tanto o Aleph e depois o que a gente chama de vet, que é equivalente a esse bet, mas sem um dagueche. Porque sem um dagueche a gente chama de vet, porque tem som de V, ave, ave, pai. Aí você vai dizer, mas não é aba. Aba já é um termo aramaico. Porque o aramaico e o hebraico é muito parecido, mas há diferenças. Seria uma língua próxima, português e espanhol. Mal comparando, seria mais ou menos isto. E nós temos, inclusive na Bíblia hebraica, textos, tanto em aramaico, algumas porções, e a maioria esmagadora do Antigo Testamento, sem dúvida alguma, no hebraico. Mas quem conhece o hebraico vai ter facilidade de compreender um pouco o aramaico, mas tem que estudar, porque tem palavras que são parecidas, mas têm um outro significado. Tá bom? Feito essa observação, você vai aprender que começa com o Aleph, nós temos a palavra pai, Av, com Bet, nós temos a palavra Bait, casa. Nós temos com o Vet, som de V, é o Bet, é aquela letra sem um daguejo. Aviv, Aviv, primavera. Você vai observar que o Gimel, que é o equivalente ao G, nós temos Gag, Gag, telhado. Com o Dalet, nós vamos ter peixe, que é Dag. Dalet, nome da letra. Peixe é Dag. Mas tem uma curiosidade. Você vai aprender em algum momento que existe o feminino de peixe. E você vai ficar um tanto espantado e, na sequência, perguntar: ora, nunca ouvi um negócio desse, feminino de peixe? Sim. Bom, se peixe, numa alusão, digamos assim, ao gênero masculino, é dag, como é que vai ficar o feminino? Dagá, 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 é peixe, fêmea.
É uma coisa curiosa, mas que você vai aprendendo e se torna prazerosa. Não é uma mera curiosidade, na verdade, é um conhecimento, é uma imersão numa outra língua. Você vai, por exemplo, é, com, com a letra Vav, verde, verde, rosa, ou ainda com Zain, você tem Zahav, Zahav, ouro, ou com o Het, que é uma consoante mais forte, Het, você vai ter, por exemplo, Halav, Halav, leite, e com o Tet, com o Tet você vai ter a palavra Tov, bom. Aí você vai fazer até mesmo alguma complementação. Erev Tov, Laila Tov, e assim por diante. Você vai fazendo associações. Laila, nesse caso, é noite, porque começa com a letra Lamed, que é equivalente ao nosso L. Mas nós temos a palavra Kaf, em termos de letra, em termos de som, né? Kaf, porque tem o dagueche, e o Raf. Esse é mais, digamos, raspado. Com Kaf, nós temos Kim. Kim, sim. Não, seria lo. Temos com o Raf, o Hel. O Hel. O Hel é comida. Vamos ainda aprender mais adiante que com o nun na forma sofite, você vai ter, inclusive, a palavra jardim, gan, G-A-N. Esse N vai se encontrar na forma final, que é o nun sofite. Aí você vai ver jardim, jardim, gan. Agora, com o nun, que equivale ao nosso N, você vai ter a palavra eu, ani, ani, eu, com o mem, sofite, no final, a palavra dia, yom, yom, com o mem, que equivale ao nosso M, mai, mai, algumas pessoas pronunciam maim, fica à vontade. Eu não me prendo bastante nesse quesito, porque eu não fico falando aos quatro ventos. Agora eu faço o ajuste de acordo com a leitura do texto bíblico, porque quando eu vou para o texto, eu tenho uma noção onde está a sílaba tônica. E por isso eu faço a leitura próxima, vou dizer, aquilo que está no texto. Bereshit, bara, Elohim, et. Eu não falo et, porque eu sei onde está a sílaba tônica. Eu não falo, eu não pronuncio Elohim, Elohim, não, Elohim, Him. Eu sei que a sílaba tônica está aqui. Eu não falo bara, e sim bará, porque eu sei que a sílaba tônica, eu preciso olhar, identificar, mas eu sei que a sílaba tônica está no resh, e embaixo nós temos o kametz. Então, RA, está aqui, sílaba tônica. Eu sei que a sílaba tônica não está na junção bereshit, não está no B, no re, está no xi. Desta forma, quando eu olho o texto hebraico, eu vou fazer a pronúncia correta de acordo com a grafia. Ve'et. Eu não falo vet, ve'et. Eu falo adequadamente. Ve'et. Não é dito de uma outra maneira por conta da identificação da sílaba tônica. Isso para que você tenha uma ideia. Alguém pode falar assim, e como é que pronunciaria a palavra justo? Tzadik? Bem, começa com o tzad. Tzadik é o justo. Dinheiro começa com, temos o P e também a forma sufite, sem o daguesh, sem aquele pontinho, vai ter um som de F, F de faca. Dinheiro, kesef.
Não é Kesef, Kesef. E assim por diante. Tarde, Erev. Se você sabe que, no caso, Tov é bom, quando você fala Erev Tov, seria boa tarde. E assim por diante. Mas você não vai formar isso dentro do texto hebraico. Você vai poder ter uma noção à medida que você trabalhar isto de uma forma contínua. Precisa fazer a leitura do texto bíblico, sim, mas antes necessário é identificar cada consoante, cada letra do alfabeto hebraico, memorizar cada uma delas e a sua correspondência na língua portuguesa, para que você tenha condições de formar a sílaba, fazer a leitura da palavra ou do vocábulo e, por sua vez, fazer a leitura da frase ou da sentença. Aí você vai ter condições de ir para o texto hebraico, este que está sendo projetado, e começar a fazer a leitura. Para por aí? Claro que não. Você precisa, de repente, de alguns materiais de apoio. Claro, uma gramática. Existem inúmeras gramáticas, eu não vou aqui mencionar nenhuma delas. Já tem vídeo que fala sobre uma ou outra, da qual eu adoto, outros que eu já utilizei, mas não tenho mais na minha estante. Não é esta aqui que está aqui atrás, não. Eu tenho outras estantes de livros que faço utilização, mas você, de repente, com 1 ano, 2 anos de hebraico, pode trabalhar o manual da Bíblia hebraica, que é uma introdução ao texto massorético, que é o guia justamente introdutório à Bíblia hebraica Stuttgartense. Até para que você venha fazer uso correto de todas as informações, de todos os pormenores, porque temos aqui elementos para a chamada crítica textual, os aparatos críticos aqui embaixo, que seriam equivalentes à nossa nota de rodapé. Tem muita informação. Como é que você vai lidar com esses dados? Você tem que pegar esses dados e transformar em informações. Por sua vez, pegar essas informações e transformar em conhecimento. E, por fim, em projeto. E o manual da Bíblia hebraica, do Edson de Faria Francisco, é essencial. Isso mesmo. Indispensável para todo aquele que deseja manusear a Bíblia hebraica, que nós comumente chamamos de Stuttgartense, a BHS. Antes, a versão anterior era BKS, esta é BHS, tá bom? Porque com esse livro, com esse manual, você vai aprender, entre outras coisas. Vou apenas citar aqui, eh, identificar as abreviaturas, que é sumamente importante em todo estudo e pesquisa. Você vai ter o sistema de transliteração, tanto hebraico e grego, que é uma ajuda fantástica para quem está começando. Mas além de abreviaturas, você vai ter os sinais, vai aprender a lidar com o aparato crítico, as variantes no aparato crítico. Você vai ter uma noção do que é a Massorá. Isso mesmo, tem muita coisa para você aprender. Mas temos o aparato massorético e assim por diante. Sobre o manual da Bíblia Hebraica, eu vou falar num outro vídeo para que você possa, quem sabe, adquirir, ou quando não, uma vez tendo acesso através de um empréstimo, você usufruir desses desse recurso e tendo inúmeras informações que farão diferença no seu estudo em relação à língua hebraica. Vou ficar por aqui, espero que tenha aproveitado algumas dicas, algumas informações. O mais importante é você ter a vontade. Decidiu aprender o hebraico bíblico? Dê um passo, mas um de cada vez. Vá devagar, identifique as consoantes, as letras, saiba o nome delas e começa a fazer a seguinte questão: consoante, vogal, consoante, vogal. E você vai fazendo, então, esse ajuste. Nós temos aqui, aqui, ó, B com E, B, R com E, R. Aqui é mudo na sequência, que é o Aleph. Lembra que não tem som? É equivalente ao H. Aqui você vai ter o X.
Xi. E aqui é o T. Por isso que fica bereshit. Faz aquele exercício. Identificou B com A, Ba. O B é a consoante. O A está na forma daquele sinal diacrítico ou sinal maçorético, que são esses pontinhos, que nesse caso aqui está abaixo. Mas note que pode estar um pontinho acima. O I também, ele é acima. Você tem que fazer a distinção. R com A, Ra. Aleph mudo. Aleph com a vogal aqui, o som da vogal vai ter um som de E. L com L, o está indicado com esse pontinho acima. Esse pontinho acima está dizendo assim, que tem, que é a vogal O. L com O, Lo. Por isso que você pronuncia Elohim. O Re, vou dizer assim, tá? Só para você identificar. E o M na parte final. Rim, rim. Algumas pessoas vão pronunciar o re de uma forma, digamos assim, muda. Elohim, não pronuncia. Outras pessoas vão pronunciar Elohim, him. Mais fraquinho, eu sei, mas estou falando só para você acompanhar. Quer você pronuncia o re ou não, o importante é que você saiba que tem o re ali. Não é o ret. O ret, ele tem um som mais forte e você vai ter que pronunciar de fato. Ó. O re é aberto no lado esquerdo, na parte superior, e o ret, que como se fosse o equivalente ao som próximo de dois R no português, vai ser todo fechadinho. Aí você faz aquela diferença. Ó, note na distinção. Abertinho em cima, na parte superior esquerda, é o re, todo fechadinho, ret. E vai começar a identificar, mas tem que memorizar.